Olá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Manuela. Eu sou PO da equipe de suprimentos e importação do DataSul Logistics, tá? Hoje nós vamos apresentar algumas novidades que nós temos com relação à jornada de compras e também algumas funcionalidades que nós temos no app do MLA, tá? Este evento ele está sendo gravado e a gravação, bem como depois as perguntas e as respostas, serão compartilhadas nos próximos dias. As perguntas que não forem respondidas, nós vamos responder posteriormente, tá? E as perguntas, elas devem ser feitas no Q&A. As perguntas que foram realizadas no chat, nós não iremos conseguir visualizar, então elas devem ser feitas no Q&A, que nós temos uma equipe de especialistas junto conosco para respondê-las. Então, hoje nós falaremos sobre o app Minhas Pendências de Aprovação e a nova jornada do pedido de compras em HTML. O app Minhas Pendências de Aprovação. Então, da onde que surgiu essa necessidade do app, né? Ele foi desenvolvido para que aprovadores configurados no RP TOTOS da linha DataSul, eles possam realizar as aprovações de pendências de documentos sob sua responsabilidade em dispositivos móveis de maneira fácil e ágil. Então, ele desvincula daquela necessidade de sempre ter um computador por perto, com rede e tudo mais, né? Hoje em dia, nós estamos sempre com o nosso celular nas mãos e tendo a gente instalado o app do MLA, com rede, a gente já conseguiria daí fazer essas aprovações, estando em viagem, estando fora do escritório. E o que que ela nos proporciona? Uma configuração visual, listagem única, filtros, aprovação individual, aprovação em lote. As aprovações ela ocorrem online, ou seja, no momento que é feita a aprovação pelo app, automaticamente no RP ele já é a demonstração, todos os tipos de documento, a possibilidade também de customização e customização de anexos. Instalando no seu celular. Mas a partir de qual versão esse aplicativo está disponível para mim na Play Store e também no iOS, né, para Androids? Então, para o Android, a partir da versão 7.1 já está disponível na Play Store e para iOS, a partir da versão 8 na Apple Store. Aqui a gente já disponibilizou também para cada tipo de aplicativo, né, o QR Code, caso você queira instalá-lo em seu dispositivo referente à plataforma do teu celular. Onde posso encontrar o app? Clientes que já possuem o RP DataSul devem solicitar a criação de um alias para realizar a autenticação através do Mingle. Esse identificador estará vinculado ao ambiente com um contexto API externalizado e para cada ambiente, seja de homologação ou produção, haverá um alias de acesso. O Mingle, ela é a plataforma disponibilizada como serviço para a sustentação de aplicativos da TOTOS. Resolve três principais necessidades dos clientes: autenticação, API Gateway e métricas. Faz isso sem que os produtos tenham que expor as suas APIs diretamente, permitindo que os aplicativos as consumam de forma controlável. Para ter acesso ao Mingle, solicite o seu alias. Mas caso você já tenha um alias, você pode solicitar também a inclusão de novos aplicativos, no caso do app do MLA, por exemplo, ou solicitar a alteração dos seus dados. O app Minhas Pendências de Aprovação, ele já está disponível a partir da release 12.1.32, tá? Tem acesso externo ao contexto API do servidor. A criação de alias para autenticação é feita através do Mingle. Smartphone, Android a partir da versão 7.1 ou iPhone a partir da versão 8 e dispositivo móvel com acesso à internet. Então, esses são os pré-requisitos, né? Continuando, é necessário ter um usuário e senha de acesso ao TOTOS, linha DataSul. Este usuário, ele tem que estar como aprovador e ter permissão em ao menos um documento no MLA. Então, lá no MLA 0301, você define que ele é um aprovador, né? E depois você coloca as permissões em pelo menos um dos documentos do MLA.
Existe para o app do MLA uma configuração diferenciada, que também estaremos mostrando aqui para vocês, que é o configurador visual do MLA. Temos também uma diferença na release da 12.134, que é a configuração de um broker para o app com o código 5203. Esse código 5203, ele corresponde ao app do MLA. Faz necessário também o preenchimento da propriedade JWT do framework no campo URL do certificado Mingle. E na release 12.133, foi liberada a customização da visualização e download de arquivos anexos aos documentos através de .epc. O app Minhas Pendências de Aprovação. Funções e interfaces. Então, primeiro de tudo, existe a política de privacidade com o termo de aceite. Então, depois que você faz a instalação, devidas configurações, solicita o alias e demais configurações comentadas anteriormente, quando você vai realizar o seu primeiro acesso, será apresentada primeiramente a tela de aceite da política de privacidade do aplicativo. O aprovador, nesse caso, precisa aceitar a política de privacidade para prosseguir. Uma vez feito o aceite, essa tela ela não aparece mais depois num próximo acesso ao app do MLA, tá? Em seguida, a tela de login, o aprovador deverá informar o usuário e a senha usados para acessar o RP TOTOS da linha DataSul. E também o alias do Mingle, aqui nesse caso, tá? Para o ambiente que deseja acessar, o ambiente de homologação ou de produção. A opção lembrar o usuário, que é esse campinho aqui, quando ele estiver ativado, ele vai gravar no dispositivo móvel, né, no seu smartphone, o usuário e o alias para que no próximo acesso não seja necessário informá-los novamente. Por motivos de segurança, não será gravada a senha de acesso, tá? Então ele vai ficar, né, vai lembrar somente o usuário e o alias, mas a senha não, por questões de segurança. Tutorial. Ao acionar a opção de entrar depois da tela de login, é efetuada a busca dos dados necessários para o funcionamento do app, como dados do usuário, as empresas, estabelecimentos e documentos. Então, o que que o sistema faz? Ele vai lá no RP TOTOS, linha DataSul, busca todas essas informações para que ele traga para você no momento que acessar o app do MLA, todas as informações que você hoje, por exemplo, já consulta quando vai fazer uma aprovação de documento, seja no HTML, MLA 0301, ou na tela Progress mesmo do MLA 0301, tá? Então, nesse momento, né, então, ele pega essas informações e efetua a busca das pendências de aprovação sob a responsabilidade do aprovador, seja ele alternativo, usuário mestre ou aprovador, tá? E após isso, será apresentado um rápido tutorial sobre as funcionalidades do app, tá? Então, aqui na aprovação de documentos, ele vai mostrar que nessa tela inicial são exibidas as pendências de aprovação, que pode utilizar filtros e ordenação, como preferir. Ele vai listar nesse tutorial as informações e o histórico, quando existe uma rejeição ou uma reaprovação. A agilidade, você consegue fazer pelo deslize do dedo na tela, né, aprovação ou rejeição individual do documento ou também fazer aprovação em massa, que hoje na tela do que a gente tem no produto DataSul diretamente no HTML e na tela Progress, a gente também já pode fazer aprovação todos ou aprovar somente de um em um. Pendências de aprovação. Após o tutorial, é apresentada a listagem das pendências de aprovação, referentes àquele usuário aprovador que está logado no smartphone, tá? Então, aqui a gente já consegue visualizar, no caso, todas as pendências que estão sob análise e aprovação daquele usuário logado. Nessa tela, também são apresentadas opções de configurações gerais. No caso, quando o usuário ele tem permissão em mais de uma empresa, né? Então, grupo de empresas, a quantidade de pendências que ele tem para análise e aprovação ou rejeição, o recurso de deslizar para quais tipos de ações que eu quero fazer a configuração desse recurso. Somente para aprovar, somente para reprovar.
ou eu tenho a necessidade de desativar essa opção para que ele entre novamente, né, linha a linha para fazer essa aprovação, tá? E daí ele também tem o deslize para a direita se eu quero aprovar, ou reprovar, ou eu quero desativar esta opção. E também aqui a gente tem a lupa, né, que refere-se ao botão de ajuda, que daí ele te traz algumas informações sobre essa tela do app, tá? O guia de uso. Após essa autenticação, é realizada a busca das pendências de aprovação no RP. Essa busca também pode ser feita ao atualizar a listagem, refresher, deslizando o dedo na tela, puxando a listagem para baixo. Então, por exemplo, quando a gente está no nosso smartphone acessando um navegador de busca, um site de notícias, a gente tem o costume de pegar e puxar para baixo, né? Então, no app do MLA é a mesma coisa. Se existem novas pendências, eu quero ver, ou eu quero ver se existem novas pendências para minha análise, eu pego e puxo, então, para baixo a tela, né? Deslizo para baixo, para daí ele dar o refresh na listagem. E qual que é a regra dessa busca das pendências, né? Como é que eu sei qual que é o que está funcionando por baixo para ele me trazer essa listagem? Então, a gente tem alguns itens a serem verificados, tá? Primeiro, o aprovador logado, todos os documentos que ele possui permissão, somente documentos pendentes de aprovação, se ele deseja visualizar as pendências de todas as empresas e a ordenação das pendências, tá? Temos também a pesquisa rápida, que na listagem de pendências há a possibilidade de realizar uma pesquisa rápida nos registros apresentados em tela. Então, por exemplo, né, eu quero, dentre toda essa listagem, existe um item que é essencial para a minha empresa e que eu preciso localizar ele de forma rápida, porque o meu almoxarifado, por exemplo, ele precisa desse material, né? Então, no busca rápida, ele vai abrir aquela tela de pesquisa, né? E eu pego e digito, por exemplo, o código do item. Então, ele vai trazer para mim, na listagem abaixo, todas as pendências de aprovação referente àquele meu código do item. Da mesma forma, hoje que a gente tem a pesquisa rápida nas telas HTML, a pesquisa rápida no app do MLA funciona também da mesma forma. Com relação à ordenação, é possível realizar as seguintes ordenações: as pendências mais recentes, as pendências mais antigas, por empresa, por estabelecimento, por tipo de documento, maior valor ou menor valor. Então, quando a gente está na listagem das minhas pendências e acessa a opção de ordenar, ele vai trazer para você todas as informações e relevâncias que você precisa no seu dia a dia, né, para poder fazer a busca desses documentos, qual é a ordem que eu quero que ele sempre visualize para mim aqui. E também tem as opções de hoje, né? Ou então do mês, de outros meses, outros períodos, tá? Então ele vai trazer assim, não, eu quero somente as pendências que foram criadas hoje e estão pendentes hoje para mim, porque hoje vai chegar novas compras, e precisa efetuar novas compras, então eu preciso que hoje, urgentemente, né, me mostre, eu quero quais são o montante de pendências, as quantidades de pendências que eu preciso estar visualizando neste momento, tá? E depois, então, ele reorganiza e ordena, então, todas as informações da listagem de acordo com as ordenações que você definiu. Com relação daí ao filtro, tá? Pode-se filtrar as pendências de aprovação também pelos seguintes campos: empresa, estabelecimento, a data da geração, pendências são as principais alternativas, mestre, tipo de documento e também situação.
Comentei anteriormente que há a possibilidade de fazer a configuração dos campos que aparecem para mim no meu smartphone, né? Então, assim, tanto na listagem quanto no detalhamento das pendências, eu consigo fazer essa configuração, de quais informações que eu quero que estejam disponíveis para mim. Então, como é que a gente faz isso, né? Existe o configurador visual do MLA, que é uma tela HTML, que é essa aqui que a gente está demonstrando nesse momento. Ele vai trazer para você todos os campos disponíveis na listagem e no detalhamento, para que você diga, por exemplo, o campo número do pedido, eu quero que mude o label dele para numpad, por exemplo, e ele, a descrição é referente ao número do pedido de compra. Ele vai estar visível ou não vai estar visível para mim na minha listagem ou no detalhamento das pendências? E qual que é o tamanho da linha? Então, assim, a gente disponibiliza o padrão das informações, mas se o usuário tem a necessidade, tá, de mudar, não, eu quero que seja colocado o número do pedido, eu quero que seja colocado a data da emissão, quero colocar outras informações, então eu quero deixar mais enxuto, para que seja o mais objetivo possível, né, mas que com base nessas informações a gente consiga, né, tomar a decisão de que, por exemplo, o meu gerente vai aprovar ou vai reprovar. Ele precisa ter o mínimo de informações necessárias para esse momento, tá? Então, aqui a gente consegue fazer essas configurações por aprovador. Então, se existem 5 aprovadores, 10 aprovadores na empresa, e para cada um é necessário um conjunto de informações à parte, aqui a gente pode configurar que no momento que ele acessar o app, ele vai olhar na listagem e depois entrar no detalhamento das pendências, são essas informações que ele vai estar visualizando. Depois, quando a gente entra no detalhamento das pendências, tá? Ela vai possuir, então, duas seções padrões, que é informações, né? Que então ele aparece todo o descritivo das informações ali do documento pendente. Então, se você fez a configuração visual do MLA para imprimir, para listar somente alguns campos, aqui ele vai mostrar somente aqueles campos que você definiu, tá? Então, na seção de informações, nós temos esse conjunto de informações. Entrando no, se a gente vê, aqui ele tem um expansor. Então, eu consigo ver tanto os detalhes quanto a chave do documento, tá? Então, na chave do documento, o que que eu consigo visualizar? É o meu código do meu item, né, que é a caneta, qual é a descrição dele? Qual que é o valor? O que que ele corresponde? Então, a gente consegue chegar num detalhamento um pouquinho maior com essas informações. Então, num primeiro momento, ele não fica expandido, né? Depois você consegue expandir para consultar as outras informações. Nos detalhes, abrindo, neste momento aqui, e a chave do documento quando você vai acessar outros dados para visualização. A seção do histórico vão ser buscados os históricos da pendência, caso a mesma tenha sofrido uma aprovação ou rejeição anterior, realizada por outro aprovador ou pelo próprio aprovador conectado. Então, por exemplo, você tem uma aprovação por lista, né? Ou é uma aprovação por hierarquia. Você consegue consultar todas essas informações no histórico, assim como hoje você consegue também consultar na tela HTML quanto na tela Progress do MLA 0301. Então, eu tenho todo o histórico. Este meu documento aqui, ele já foi aprovado anteriormente pelo Fábio de Castro, no dia 11 de abril, às 8h50, e o tipo de aprovação era hierarquia. O motivo da aprovação, condições comerciais avaliadas. Então, aqui nós conseguimos consultar todos esses dados. Aprovação e reprovação individual. Então, existem duas formas de efetuar a aprovação ou rejeição de uma única pendência. Como eu comentei anteriormente, deslizar a pendência na listagem, daí você configura se para a esquerda você quer rejeitar e se você desliza para a direita você quer aprovar, que ao deslizar o componente, que ele é um cardzinho, tá?
da pendência para o lado, serão apresentadas as opções de aprovar e reprovar conforme o que você configurou, tá? Então, ele já mostra para você, eu estou deslizando para a direita, então eu vou rejeitar meu documento. Então, ele identifica com esse quadrado vermelho e o X, e quando eu vou aprovar para o lado contrário, daí ele já identifica, então, com esse cheque aqui, no retângulo verde, tá? Aí a ação de cada lado será apresentada conforme o que você definiu, tá? A ação de aprovar e reprovar, então, no momento que eu estou aprovando, tá? Estou deslizando, aprovei, automaticamente atualiza no RP. Por isso que é importante estar conectado sempre na internet. Caso contrário, o documento ele não vai ser, você não acessa o app do MLA, porque precisa ter as informações. Então, assim, o smartphone é sempre conectado para que daí esse trâmite das informações, né, ocorram corretamente. E daí então vai ser retornada uma mensagem de sucesso, caso seja possível executar a operação, do contrário, apresentará um erro. Então, por exemplo, né, fiz o filtro das informações, fui no meu documento aqui, né, de pedido de compra, fui fazer a aprovação do meu pedido 85.540. Aprovei. Estou conectada na internet, não estou com problema. Então, aqui a pendência foi aprovada com sucesso. Caso esteja com algum problema, instabilidade de rede, Wi-Fi ou o sinal de internet não está bom, aí aqui ali aparece essa mensagem de erro, né? De que o documento foi previamente aprovado pelo aprovador. Então, este documento já se encontra aprovado, ele foi previamente aprovado pelo usuário, daí ele coloca aprovador ali, né? Super no caso, e qual foi a data que ele foi aprovado, tá? Previamente. A aprovação e reprovação em lote. Para realizar a aprovação e reprovação em lote, basta selecionar as opções desejadas, pressionando o componente Card por alguns segundos, e daí ele vai ficar selecionado. Ou seja, hoje, quando você vai fazer alguma seleção também em alguns aplicativos da internet, quando você deixa pressionado em uma determinada linha, ele já fica um pouquinho mais escurinha aquela linha que mostra que está selecionada. Então, se eu quiser fazer isso com mais alguns outros documentos, então eu deixo aquela ali selecionei, aí vou para a próxima linha, que eu quero também fazer aprovação ou reprovação em lote, deixo por um deixo pressionado por um momento ali aquele outro componente, aquela linha, aí ela vai ficar num cinzinha um pouquinho mais escuro de novo, né, como da primeira, e daí que vai mostrar que ele está, no caso, selecionado. Depois que você faz a seleção, pelo menos de uma pendência, então vai ser habilitado o modo de aprovação em lote, tá? Sendo assim, as próximas pendências podem também serem selecionadas apenas com um toque, como eu comentei antes. Aí, quando a tela está nesse modo, é apresentado um rodapé com os seguintes elementos, tá? A opção de desfazer, que é essa flechinha aqui. Então, aqui eu tenho também o contador, que eu selecionei duas pendências, tá? Qual é o valor total dessas pendências? Se eu quero reprovar ou se eu quero aprovar. Se eu for primeiro em reprovar, por exemplo, né? Ele vai me mostrar depois uma outra modal, vai dizer quantas pendências que eu selecionei, qual vai ser o código do motivo da reprovação, no caso, e por qual motivo eu estou reprovando. Colocando essas informações, você daí então faz a ação de reprovar. Se eu quero aprovar, é a mesma coisa, tá? Então, daí ele vai me mostrar quantas pendências que eu tenho selecionadas e qual é o motivo dessa minha aprovação. Então, essas informações, elas são colocadas também ali no histórico, né? Então, elas são atualizadas posteriormente conforme a ação que você está fazendo. Suportabilidade. Deu um problema no meu app do MLA. Como é que eu faço, no caso, para entrar em contato com a DataSul? Como é que eles vão conseguir analisar para me ajudar se me deu algum erro neste momento? Então, na tela de login, em configurações, estão disponíveis as opções documentação e compartilhar log. Essas opções, elas também estão disponíveis nas configurações gerais do usuário após o login no aplicativo.
que é esse campo aqui, tá? Depois, quando ele vai apresentar para você. A opção Documentação irá acessar a página de documentação com todas as informações do aplicativo, que seria essa tela aqui. E essa página será aberta como uma nova guia no navegador do dispositivo. Então, se, por exemplo, você usa o Chrome, ele vai abrir uma tela nova do Chrome, uma nova guia, e vai abrir, então, as documentações do app para você poder conseguir, né, ter uma ajuda a mais, né, com os textos do app do MLA. Com relação a compartilhar o log, será aberto o compartilhamento do arquivo de log do aplicativo. Esse arquivo, ele será gerado com o nome minhas, pendências, aprovação.log. E ele vai conter todo o monitoramento das últimas ações realizadas no aplicativo e poderá ser compartilhado com a equipe de suporte em caso de inconsistência. Então, quando você vai fazer, você acessa a opção de compartilhar log, ele abre essa modalzinha aqui, com o arquivo, tá? E aqui já vão aparecer as opções que você vai querer fazer o compartilhamento. Então, você pode, por exemplo, eu vou primeiro colocar no meu Drive, né? Depois eu abro um ticket lá para a equipe do DataSul, né? Do atendimento, e mando esse log junto. Esse arquivo, ele conterá informações no formato JSON, tá? Então, ele pode ser copiado seu conteúdo para um visualizador JSON também, a fim de identificar as ações monitoradas pelo log. Aí a gente colocou aqui alguns visualizadores que a gente também utiliza aqui internamente, que também fica mais fácil para vocês, né? Caso queiram também visualizar se eu, o que, que tudo ele está me trazendo de erro, né? Que talvez eu consiga também identificar a causa. Então, a gente tem o JSON Viewer, Code Beautify e o JSON Editor Online. Esses são os que a gente poderia estar visualizando o arquivo do JSON. Com relação, então, à nova jornada do pedido de compras. Então, nós temos como objetivo, né, proporcionar uma nova experiência de uso para os nossos clientes, com melhorias funcionais e de usabilidade, otimizando a geração dos pedidos de compras. Hoje nós já temos algumas funções em HTML, tá? Como, por exemplo, solicitação de compras, eh, a gente tem a cotação HTML, então estava faltando o cerne disso tudo, que seria a geração do pedido de compras em si, né? Então, esse é o novo desenvolvimento que a gente está aí para lançar. Então, como é que iniciou esse projeto, né? Então, ele passou por todas as etapas de UX, que é a User Experience. Então, nós chamamos clientes para participarem, vimos quais eram suas dores, vimos, assim, o que seria o ideal para melhorar a flexibilidade, a agilidade, ser mais fácil e ser mais intuitivo para o usuário, né? E depois de feito esses protótipos, participaram também do projeto de validação desses protótipos os clientes que mais utilizam as nossas rotinas HTML, validando também o conceito e a usabilidade dos protótipos durante os testes. Então, para verificarmos, ok, esses nossos protótipos que nós criamos, né, para atender então os nossos clientes. Como é que está? A usabilidade dele está fácil? A gente precisa ainda ponderar um item, a gente precisa facilitar outra situação. Então, a gente chamou também mais clientes, né? Para daí eles fazerem os testes, e nos darem esse feedback. Então, o projeto ele foi dividido em três grandes etapas incrementais. O primeiro, que é a geração do pedido de compra, com base nas ordens de compra listadas. O segundo, que é o detalhamento da ordem de compra, o frete no pedido, compondo o valor total do pedido, e as informações complementares. Como terceiro, a gente tem o Big Numbers, que nada mais é do que estou visualizando quantas ordens tenho cotadas, quantas são urgentes, os fornecedores. Então, são aqueles números que a gente consegue visualizar de forma geral, ter uma visão geral do que eu tenho hoje nos meus pedidos, tá? Então, a listagem de sugestão de pedidos.
A listagem de sugestão de pedidos com agrupamento de ordens com informações semelhantes. Então, hoje, quando nós temos lá a formação para colocar, vincular a minha ordem de compra, que já está cotada a um pedido, a gente verifica algumas informações em comum para daí então fazer esse vínculo. Por exemplo, o estabelecimento, o fornecedor, condição de pagamento, né? Qual é o meu transportador? Isso porque são informações em comum entre si, então todas aquelas informações a gente já traz aqui nessa sugestão, tá? Nessa listagem, então agrupadas pelo fornecedor para dizer. Então eu tenho nesse agrupamento de ordens aqui, eu tenho essas ordens de compras que são desse fornecedor, dessa condição de pagamento, do estabelecimento X. Então, aqui ele já traz a sugestão dos pedidos que eu quero, das ordens que eu quero vincular no meu pedido de compra. E qual que é a ordenação hoje que a gente pode ter para visualizar essas informações? Então, a gente pode ordenar o agrupamento das ordens dentro daquela sugestão do pedido pela urgência, pelo vencimento da cotação, pelo valor total. Aí o tipo de classificação do menor para o maior e do maior para o menor. O filtro, ele permite localizar de forma mais fácil e ágil os registros para a geração do pedido de compra conforme priorização. Então, no filtro, eu posso colocar, eu quero que me mostre, né, todos os tipos de priorização. Muito alta, alta, média, baixa. Eu quero somente as que são muito altas. Qual que é o período da cotação? Da data da cotação, de 30 dias para cá. A data do pedido, a data atual ou data retroativa. Qual é o meu comprador? Quais as ordens que eu quero identificar aqui? A solicitação de compra, né? Eu tenho a solicitação de compra, mas não tenho um código da ordem, então eu posso colocar assim, eu quero as ordens de compra que são desta solicitação. Então, eu posso colocar também o número aqui. Eu quero somente do fornecedor Joaquim, ou então quero somente do estabelecimento A, tá? E também o processo de cotação e outras informações que aqui nessa tela não estão aparecendo, tá? Mas a gente consegue fazer daí o filtro por essas informações, para daí ele atualizar nesta listagem aqui atrás da geração do pedido. Temos também os filtros simples e complexos, tá? Que garantem mais agilidade na localização dos registros quando já se tem previamente a informação dos dados a serem considerados no pedido. Então, aqui como exemplo, né? A gente tem aqui da solicitação de compra. Eu já sei que eu tenho que colocar, filtrar, né, naquele agrupamento de ordens, a solicitação que refere-se ao número 250, minha solicitação 250, a 30 250 e a 180 250, porque eu preciso que sejam geradas, então, o pedido de compra referente a essas solicitações, tá? Então, ele já vai trazer para você o filtro e quando você der um aplicar, ele já vai atualizar também ali no agrupamento, né, da sugestão para geração do teu pedido de compra. Na geração do pedido, há também a possibilidade de descartar as ordens. Então, aqui nesse agrupamento, eu não quero que sejam geradas no meu pedido de compra todas as ordens, então eu posso desmarcar ou marcar, tá? E conforme eu marco e desmarco, é atualizado em tempo real o valor total do meu pedido, tá? Então, se eu tivesse marcado, se eu for marcar esse aqui, ao invés de aparecer o 3.535, ele vai automaticamente já atualizar para o meu 3.635, correspondendo à minha outra ordem de compra, tá? Também temos aqui a integração do MLA, que é a apresentação dos aprovadores do pedido, quando possuir o módulo do MLA, aprovação de processos logísticos implantados. Então, assim, o meu pedido de compra, ele foi gerado, né? Então, quem que são os meus aprovadores? Para quem que foram geradas essas pendências de aprovação? Foi gerado para o Super, para o Guilherme e para o Ricardo. Então, conseguimos ter aqui o detalhe dos aprovadores, tá? Os aprovadores envolvidos. Temos também os marcadores de urgência, que referem-se à prioridade, né? Então, a gente tem, quando filtra, a gente coloca
A gente tem os filtros de muito alta, alta, média e baixa, então tem esses marcadores. E a gente tem também a possibilidade de gerenciar as colunas. Esse gerenciador de colunas, elas ficam gravadas nas preferências do usuário, para que toda vez que ele for fazer novo acesso para o pedido de compra, essas informações já estejam configuradas conforme ele definiu anteriormente, tá? Então, se, por exemplo, foi definido que para o usuário super, eu quero que seja mostrada a ordem, a criticidade, né, prioridade, o item, aqui ele mostra sempre o código do item, a descrição, quantidade e unidade de medida, dias da validade, o preço unitário e o preço total. Caso eu não queira que seja mostrado, por exemplo, a informação do meu item, né? Um exemplo. Então, ele desmarca o item e daí ele prossegue. Na próxima vez que ele entrar de novo no sistema, não vai mais aparecer a informação aqui do item. Então, se ele deseja restaurar o padrão, também não tem problema, vai restaurar e vai salvar nas configurações das preferências do usuário que está logado. Então, ele define ali quais são as colunas mais importantes para o usuário, para daí ele fazer essa geração do pedido. Aqui nós temos, então, um vídeo, tá? Com essa jornada do pedido que a gente está ainda em desenvolvimento, tá? Vou colocar aqui para vocês. Essa liberação desse desenvolvimento, tá? A gente está prevendo liberar na 12.1.24.03, porque nós queremos fazer antes piloto, tá? Se você e a sua empresa têm interesse de participar como piloto também, entre em contato comigo, no final eu disponibilizo o meu e-mail, então passa um e-mailzinho para mim, que daí a gente entra em contato para vocês serem pilotos também, para a gente avaliar, tá bom? E o que esperar das próximas etapas da jornada de pedido de compras? Na etapa, né, a gente já percebe que aqui já aumenta o menu, a gente vai ter o detalhe das ordens de compra, que é a consulta dos dados principais, dados complementares, dados do contrato, requisição, unidade de negócio e o portal de compras. Então, lá no agrupador da sugestão para geração do pedido, aquele código da ordem de compra, ele vai ser um hiperlink, que daí aqui eu consigo fazer a consulta das informações daquela ordem, tá? Então, seriam apresentadas todas essas informações. E a usabilidade?
Aqui a gente consegue a centralização das informações da ordem de compra, onde daí esses dados são acessados através do hiperlink da listagem das ordens agrupadas para geração do pedido, evitando que daí nesse caso, eu quero saber quais que são as informações dessa ordem de compra. Abre no Data Center Active, abre a consulta da ordem no CC 0505 e daí a gente consegue consultar. Não, aqui a gente traz de forma daí centralizada e é possível consultar todas as informações relacionadas àquela ordem. O frete no pedido de compra. Para a gente estar considerando no valor total do pedido, conforme o tipo de frete, se é a pagar ou se o frete está incluso. Quando a gente coloca as informações aqui do frete, o que, que vai acontecer, né? A gente vai ratear entre os itens do pedido, né? No caso, entre as ordens de compra, será considerado na base do IPI, para bater também com os valores do recebimento da nota, né? E também levar o valor para a inclusão orçamentária no fluxo de caixa. Então, para que o valor do frete também seja considerado neste momento. Os facilitadores, que no caso eu comentei que são os big numbers, é esse conjunto de informações aqui, tá? Que é uma visualização geral dos registros que estão liberados para a geração do pedido, que no caso ele vai me trazer qual é a quantidade de ordens que estão cotadas, quantos fornecedores, as cotações, tem cotação atrasada, expirou, e qual que é a urgência, a situação da ordem, tá? Que serão os facilitadores do Big Number. Então, fique por dentro das novidades. Acesse a nossa página no TDN. Então, esse QR Code vai te direcionar para o nosso canal do Comunica Suprimentos DataSul, para você ficar por dentro das nossas novidades. Agora, eu só vou mostrar para vocês também, rapidinho, um vídeo sobre a nossa universidade, sobre aquele treinamento que você acha interessante fazer, para alavancar o seu desenvolvimento do seu time e tudo mais. Então, aqui você consegue consultar, né? Se você quiser fazer algum curso, você pode enviar um e-mail daí para cursos@tots.com.br. Então, pessoal, apenas para ressaltar as perguntas que não foram respondidas, então elas serão respondidas anteriormente, tá? Essa apresentação, ela também vai ser disponibilizada para vocês nos próximos dias, tá? E fiquem aí antenados que a próxima apresentação, então, é referente ao impacto da tecnologia na excelência da controladoria. Vai começar daí às 10h30. Fiquem ligados.